Olá, seja muito bem-vindo à TV OAB Jabaquara. Temos a honra de estar recebendo aqui o Bruno Pou. O Dr. Bruno Pou é o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Jabaquara. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. E vamos falar um pouquinho da comissão, desse tema que é tão comum ouvirmos o dia inteiro. Tributário, o que é tributo, o que acontece do direito tributário nas subseções, especificamente na OAB Jabaquara. Fala um pouquinho para a gente, doutor Bruno. Pois não, doutor Flora. Primeiramente, eu gosto de dividir a nossa comissão em duas partes. Nós temos a comissão do direito tributário institucional, que é aquela que ela fica estável, ajudando as demais comissões e as demais abordagens do direito de família, direito sucessório, direito penal, qualquer outro direito que envolva a questão tributária. Então a gente fica lá em stand-by aguardando essas comissões virem solicitar. E temos a segunda etapa que eu divido aí, que é uma comissão mais presente. Então, fazendo palestras, trazendo para o advogado uma melhor forma como nós fizemos já a palestra de como o advogado pode melhorar a sua tributação, uma carga tributária menor, né? Ajudar também, nós já tivemos uma palestra também falando sobre a questão de família sucessória, né? Então, qual é a melhor forma de se ter aí uma sucessão mais barata tributariamente? Então, nós temos a divisão na nossa comissão dessas duas formas. E uma terceira que a gente acaba não comentando, que é interno. São palestras e cursos que nós, nos próprios membros da comissão, acabam participando e realizando entre si para uma melhor conhecimento aí de todos os presentes. Então, né? Além da importância em si do direito tributário, o direito tributário também é um direito, dentro da OAB Jabaquara, de apoio a outros profissionais que lidam, por exemplo, o senhor falou muito bem aqui, direito de família, o penal econômico, porque mesmo para quem faz o direito de família, às vezes acredito que tem uma certa dificuldade quando entra na questão tributo. Até porque a legislação tributária brasileira não é para qualquer um. Né? A legislação brasileira aqui é para poucos, né? Poucos especialistas e bons especialistas, como no seu caso. E também o direito penal econômico. Eu digo até por experiência própria na área que eu atuo, às vezes é muito complicado você entender aonde pode estar uma fraude ou não, o que é legal, o que não é legal. Então é muito bom a gente poder ter dentro da OAB Jabaquara e dentro da OAB, como espectro geral, uma comissão e profissionais que não só tratam do tema em si de grande relevância, não só para o direito, para a advocacia, para a justiça, para a política, para o meio social, mas de apoio também a outros profissionais de outras áreas que precisam lidar. Então, ela é muito interativa e isso eu acho muito interessante. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se fala em reforma tributária há décadas. O que está acontecendo hoje em termos governamentais? É uma reforma tributária? Vamos lá. É uma reforma tributária. Na minha visão, visão do Dr. Bruno, ela foi politicamente colocada em voga. Então, ela foi votada e aprovada com viés político daquele momento. Então, existe a reforma, ela já é presente, já é real. Ela já tem lei constituída, além da própria emenda constitucional, ela já tem uma lei complementar instituindo muita regra, só que ela traz um fortalecimento do próprio Estado em relação ao contribuinte. Essa é a nossa principal, vamos colocar, crítica em relação... É um ponto divergente. Divergente, então. Isso. Que bom o senhor tocar nesse assunto. Nós somos de gerações distintas. Mas eu ouvia dizer, o senhor conhece muito bem pelo nome, Antônio Delfim Neto. Uma vez eu vi uma entrevista do Delfim, ele falava assim, anos atrás, décadas atrás, reforma tributária só vai mexer no bolso do contribuinte. Continua esse conceito? Quanto mais se reforma, mais o contribuinte paga. Porque o objetivo de uma reforma tributária é a questão de buscar uma justiça, um equilíbrio, né, fiscal, econômico na sociedade. Mas ainda tem esse estigma. Quanto mais se mexe, mais a população em geral paga de tributos? Em via de regra, sim.
falando especificamente dessa reforma, ainda é muito cedo para a gente olhar o bolso do contribuinte. O que se fez foi uma facilitação em relação ao próprio Estado. Então, pegar um exemplo aqui rápido, existe o ICMS hoje e ele é um imposto estadual. Então, cada Estado rege o seu imposto. Gerou a tal da guerra fiscal. Da guerra fiscal. Então, um exemplo, um Estado, ele dá um benefício para uma determinada empresa ou para um ramo em relação a outro Estado que não tem essa capacidade, então um briga pelo outro e aí gera aí um problema jurídico estadual, né? Então vem a reforma e diz, a partir de agora os estados obedecem a uma lei federal. Então eles unificam essa questão, a grosso modo, obviamente. Mas ainda não se tem o percentual do quanto isso vai afetar no bolso do contribuinte. Ainda isso vai ser definido até 2032, que é o prazo máximo dessa reforma a ser implantada. Então nós estamos ainda no início. Existe essa unificação, mas ainda não existe como que vai ser a forma de fato recolhido pelo contribuinte, financeiramente dizendo. Para quem não é tributarista ou especialista, a gente também ouve muito dizer, e a gente fica muito em dúvida, é comum a bitributação no país em vários setores, não é? Infelizmente, sim. E a dificuldade é a gente conseguir demonstrar essa bitributação. Na Constituição e nas leis complementares, principalmente, elas são claras no texto. Mas quando você traz a norma ao fato, fica muito difícil. O caso em São Paulo, o município de São Paulo tinha uma tributação que a gente chama de CEPOM, que é um cadastro que qualquer empresa, principalmente, tinha, quando prestava serviço dentro do município, ele tinha que fazer um pré-cadastro. E isso aí, então, depois de quase 20 anos, se não me engano a memória, que conseguiu se provar a bitributação. Então, é um processo muito difícil. Mas, na realidade prática, ainda é um problema. Um outro ponto, doutor Bruno, tem muitas coisas para abordar, o nosso tempo é pequeno, infelizmente, mas assim, a gente às vezes vê que esse conflito, ele existe muito mais entre entes governamentais, esfera municipal, estadual, federal. Como profissional da área de direito tributário, há uma perspectiva no futuro de que haja, independente da política, do viés da política, que esses poderes, essas esferas de poder, tanto federal, estadual, possam se entender ao ponto de que aquele que sustenta a máquina, que somos nós, os contribuintes, possam realmente falar, valeu a pena a reforma tributária? A reforma tributária é uma das críticas, inclusive, dos especialistas, ela tinha que vir acompanhada de uma reforma política. Então, sem mexer na estrutura que hoje tem o administrativo federal, estadual, que seja do Estado em si, você tem a reforma tributária sempre abaixo. Então, o Estado sempre vai querer arrecadar e o contribuinte vai sempre querer pagar o menos possível. Enquanto você não tiver essa reforma administrativa, determinando melhor como é que o legislativo vai operar em relação ao financeiro mesmo. Então, quanto custa a casa legislativa, quanto custa a casa judiciária, quanto custa o executivo? A gente, como contribuinte, não tem esse acesso tão facilitado. O Estado custa muito, né? O Estado custa muito. Pesa. Então, você fazendo uma reforma administrativa, você consegue delimitar essa condição e essa capacidade contributiva, vamos por assim, do próprio ente estadual, né? Doutor Bruno, eu acompanho o seu trabalho aqui, sei que é muito ativo com os advogados, com a população em geral. O que está planejado agora para 2025 nessa comissão tão atuante? Com a vinda aí da reforma tributária, então tivemos que ir pro nada, tudo ou nada, né? Então, agora, dia 18 de outubro, nós iremos fazer um evento que chama Reforma Tributária no Cotidiano Feminino. Então, nós vamos colocar aí de 15 a 20 advogadas e desembargadoras para falar o impacto da reforma tributária na vida e no cotidiano das mulheres, em relação aos produtos consumidos somente por mulheres, o impacto da relação das taxas que nós chamamos aí de tax pink, né, que são taxas voltadas aos produtos e mercados feminino. Então nós vamos colocar, e aí na condição de homem eu vou pegar o microfone e falar, mulheres, falem tudo o que vocês precisam nesse espaço. Eu imagino que esse volume é muito expressivo.
que a população brasileira tem a predominância, tem uma maioria percentual de mulheres. E a mulher consome. Ela consome e ela move a economia. Então, ela gera receita. Eu acho muito importante ter esse viés dentro de um espectro tão amplo como é o direito tributário. E é nesse sentido que esse evento ocorrerá. Exatamente. E ocorrerá na casa do advogado? Não, aqui? será na FMU, né, que é uma parceira da OAB Jabaquara. Eles vão disponibilizar um espaço que na capacidade de pessoas é maior. E a nossa ideia é abranger maior público. E o público não precisa ser exatamente feminino, porque a nossa ideia é que tenhamos como profissional da advocacia a condição de entender, principalmente não sendo mulher, a capacidade de entender o quanto que aquela minha cliente mulher sofre de tributação e o que a gente pode fazer para que isso seja mudado. Até porque a mulher ela tem filhos, irmãos, pais, e isso vai interagir dentro da casa ou dentro do meio que ela vive. Exatamente. Também esse seria, vamos dizer, o viés secundário do nosso objetivo. O nosso objetivo principal é exatamente tornar realidade daqueles que não vivem a condição das taxas e dos tributos na condição de mulher. Que maravilha! Como o nosso tempo é curto, eu vou pedir para que o senhor dê todos os contatos, forneça todos os contatos, para que as pessoas que nos assistem possam entrar, conhecer dentro de rede social, dentro das suas páginas, esse trabalho tão importante do cotidiano, não só do operador do direito, mas como da sociedade em geral. Com certeza. Se você quiser participar da nossa Comissão de Direitos Tributários aqui da OAB Jabaquara, você pode mandar um e-mail no tributário jabaquara, tudo junto, @gmail.com. Maravilha, Dr. Bruno Pou. Eu que agradeço. Prazer em recebê-lo. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso hoje e sempre. Muito obrigado. Até a próxima aí. Até a próxima.